Nova Ordem de Jesus, por Diamantino Coelho Fernandes. Fique agora com a mensagem 16 de Ensinamentos Espirituais, ditada pelo apóstolo Tomé em 2/8 de 1970, Rio de Janeiro, Brasil. O mundo terreno, cuja construção se atribui a mais de 800 milhões de anos, ainda conserva as características de sua formação geológica. Suas montanhas, planícies, rios, vales e oceanos são os mesmos desde o resfriamento do solo e sua consolidação. Disto se conclui ser a Terra um planeta ainda bastante jovem, como realmente o é. A população de almas destinadas a evoluir na Terra, porém, vem crescendo anualmente com o ingresso no ciclo terreno de numerosas almas procedentes de outras escolas de nível inferior, de sorte que uma modificação substancial se impõe na topografia deste pequeno planeta, com a finalidade de possibilitar a vinda de novos milhões, talvez mesmo alguns bilhões de almas necessitadas de evoluir na Terra. Esta circunstância levou as forças superiores do mundo espiritual à elaboração de um plano de reformas na estrutura da Terra, com o objetivo de transformar grandes áreas montanhosas em superfícies planas para a produção de alimentos suficientes para alimentar o dobro da população atual. Este trabalho já foi iniciado na profundidade do solo, devendo positivar-se em breve na superfície terrena dos diversos continentes. Os primeiros trabalhos já estão sendo realizados, conforme as notícias procedentes dos locais atingidos. As notícias que conheceis referem o número de vítimas registradas em consequência dos fenômenos telúricos, e isto é certamente doloroso para todos os viventes. O Senhor Jesus deseja, entretanto, repisar o fato de que as almas atingidas pelos terremotos, e que por tal motivo regressaram ao mundo espiritual, todas estão sendo recolhidas e carinhosamente conduzidas aos planos espirituais, isentas de qualquer sofrimento. Este fato está devidamente previsto desde a elaboração dos planos em execução, tendo sido organizadas numerosas caravanas socorristas com tal objetivo. As almas atingidas pelos terremotos e lançadas fora do corpo são prontamente acolhidas e conduzidas ao mundo espiritual sem o mínimo sofrimento. São ali instaladas e atendidas em suas necessidades, sendo muitas delas internadas em instituições hospitalares para o tratamento de que se julgam necessitadas. Em verdade, as almas que desencarnam, seja em que circunstância for, não necessitam absolutamente de tratamento hospitalar. Dá-se, porém, o fato de que, tendo sido brusco o seu afastamento do corpo, muitas delas julgam-se feridas, machucadas, e clamam por serviços médicos. Uma vez repousadas e confortadas, estas almas logo se convencem de não estarem feridas e prontamente se adaptam à nova situação. Se algo de doloroso ocorre em face dos acontecimentos citados, é as almas que não conseguiram desencarnar e permanecem em seus veículos físicos em grande parte atingidos. Estas almas são rodeadas pelas entidades socorristas, empenhadas em minorar-lhes os sofrimentos físicos numa inexcedível demonstração de bondade e amor. O conforto espiritual ministrado às almas sobreviventes é de modo a consolá-las e aliviar-lhes os sofrimentos sob a ação da fluidificação espiritual que recebem. De um modo geral, todas as almas encarnadas que vierem a ser atingidas pelos acontecimentos telúricos em andamento na Terra serão grandemente beneficiadas com a aquisição de novas luzes espirituais. Ao regressarem ao mundo espiritual, todas estas almas receberão seu galardão como compensação do que lhes houver acontecido na Terra. Com o galardão que recebem, novos focos de luzes e bênçãos lhes serão entregues, o que as deixa inteiramente felizes. O Senhor Jesus deseja repetir uma vez mais, em benefício de quantos se encontram vivendo na Terra, a necessidade da prática diária da oração e meditação para o estabelecimento das mais sólidas ligações com o mundo espiritual.
A ligação estabelecida através da oração diária à divindade equivale à construção daquele fio luminoso entre a alma encarnada que ora e o núcleo central das forças superiores. No momento justo de qualquer acontecimento verificado em torno da alma na Terra, a sua ligação fluídica com as forças superiores representa não apenas um socorro imediato, mas ainda a segurança da sua ascensão tranquila ao seu plano de vida espiritual. Daí a insistência do Senhor Jesus e seus mensageiros, no sentido de que todos os homens e mulheres dediquem meia hora por dia à sua oração noturna à divindade. E se após a oração os seres humanos se dispuserem a um estado de meditação por alguns minutos, muitas alegrias poderão alcançar, inclusive a solução de problemas porventura existentes. Poderão os leitores dessas mensagens menos esclarecidos desejar conhecer a razão da insistência do Senhor Jesus e seus mensageiros na recomendação da oração e meditação diárias às almas encarnadas. O Senhor Jesus esclarece com todo o amor que tal insistência tem o objetivo de beneficiar exclusivamente as almas que adotarem a prática da oração. É que desde longos séculos que as forças superiores do mundo espiritual vêm sentindo dificuldades em recolher no espaço cósmico centenas e centenas de almas que viveram vida terrena inteiramente desligadas do mundo espiritual, exclusivamente voltadas para os interesses materiais, fortuna, riqueza, abastança. E não tendo construído a necessária ligação com o mundo espiritual, ao se encontrarem desligadas do corpo pelo fenômeno da morte, muitas destas almas alçaram o voo cego, por assim dizer, e se elevaram no espaço cósmico sem rumo determinado. Não possuindo a necessária ligação com o mundo espiritual e a divindade, muitas destas almas se extraviaram do ciclo terreno, caindo no vácuo existente em redor da Terra. Para se recolher, grandes trabalhos foram necessários por parte das forças superiores, em face da ausência de qualquer vibração espiritual daquelas almas. Em sua procura no espaço cósmico, várias caravanas têm sido lançadas pelo Senhor Jesus, dentro daquela sua grande preocupação de que nenhuma ovelha se perca, daquelas que o Pai Celeste lhe entregou. Eis aí o esclarecimento do Senhor Jesus, para justificar a insistência da recomendação da oração diária à divindade a todas as almas encarnadas. Somente em seu regresso ao mundo espiritual poderá uma alma verificar ela própria o valor da oração à divindade. O Senhor Jesus deseja abordar outro assunto de igual interesse para todas as almas encarnadas, que é o estudo das obras espiritualistas que estão sendo divulgadas na Terra, bem como aquelas deixadas por grandes homens que aqui viveram. O estudo das obras espiritualistas muito útil será a quantos ainda vivem com os pés na terra, pela luz que projetará em seus espíritos, elucidando-os acerca dos objetivos da vinda das almas à Terra de século em século. Os estudos espiritualistas iniciados no século XIX muito timidamente estão hoje em dia assaz desenvolvidos com a divulgação de numerosos detalhes da vida espiritual, assunto dos mais interessantes da vida e felicidade das almas na Terra. Sabe o Senhor Jesus que muitas e muitas almas encarnadas se furtam a este tipo de leitura por motivos particulares e ocultos, os quais, entretanto, hão de cessar um dia, e então as pessoas se voltarão solícitas para este gênero de estudos. O espiritualismo é o conhecimento da vida das almas e sua relação com a vida terrena, segundo as leis divinas que regem a vida em todos os planetas do universo. Assim, se todas as almas vieram à Terra em busca de luzes e progresso espiritual, o estudo das obras espiritualistas em muito poderá ajudá-las nesse objetivo. Sabendo-se que os assuntos peculiares da vida terrena servem às almas apenas enquanto no corpo, e que após a sua partida em nada mais lhe servem, tudo aconselha a que procure familiarizar-se com os assuntos peculiares da vida espiritual, para sua maior felicidade e bem-estar, não apenas enquanto no corpo, como e principalmente após deixá-lo na Terra.
O estudo do espiritualismo ainda contribui para proporcionar às almas encarnadas novas e grandes alegrias. Através desse estudo, aprendem as almas encarnadas a se comunicarem livremente com aquelas que partiram dos seus lares, as quais muito desejam essa comunicação. Longe vão os tempos em que a partida de um ente querido era considerada uma perda definitiva, porque esse parente morrera e desaparecera para sempre. Com o aparecimento das obras espiritualistas, porém, essa crença desapareceu de todo, porque uma nova crença se estabeleceu, assegurando que a morte não é o fim, mas apenas a passagem da vida terrena para a vida espiritual. E tanto isto é verdade que a proporção em que as almas que ficaram vão partindo por sua vez, vão reunir-se no mundo espiritual aos seus queridos que partiram antes. E lá verificando toda a verdade dos estudos espiritualistas, quando ensinam que a vida é infinita e que a morte mais não é que o regresso das almas ao seu lar espiritual para um repouso necessário. Poderão alguns leitores desejar indagar ao Senhor Jesus, porventura, a razão de muitas criaturas morrerem ainda na infância, juventude ou mocidade, quando muito teriam ainda que aprender na terra. O Senhor Jesus responderá a essa pergunta informando que toda alma que vem ao solo terreno para uma nova encarnação traz consigo um plano de vida no qual tudo está previsto e determinado, inclusive o dia do seu regresso da terra. Se surpresa nesse fato existir, esta será apenas para os familiares da alma que partiu, desconhecedores que são no plano de vida da alma, do plano de vida de sua alma querida. Esta, porém, apenas chegada de regresso ao seu plano, logo verificará que tudo ocorrera conforme previsto, porque assim devia acontecer. Trata-se geralmente, nesses casos, de atrair os pensamentos dos familiares para o mundo espiritual em seu próprio benefício. E então, a divina providência determina a encarnação em certos lares de almas destinadas a partirem prematuramente, deixando mergulhados em profunda saudade os seus familiares. Estes entregar-se-ão ao hábito da prece diária pela alma querida que partiu, enquanto mesmo fará esta no alto, tecendo-se desta maneira uma ligação bem sólida entre os lares terrenos e seus entes queridos no mundo espiritual, através da qual algo de muito importante a divina providência determinará para a alegria de todos. As almas que partem cedo da terra, sobretudo na juventude e mocidade, transformam-se em elos divinos entre o mundo espiritual e seus antigos lares, para a felicidade espiritual dos seus familiares. As almas que partem, deixando saudade, despertam a ligação entre dois mundos. A meditação diária depois da oração fervorosa evitará que a alma se perca no espaço cósmico sem rumo determinado. Que assim seja, graças a Deus.